Oi gente, tudo bem? Meu nome é Silvana, sou professora de Biologia e essa é uma aula para a gente conversar sobre bioacumulação, biomagnificação e biodegradáveis. Vamos lá? Vamos pensar, o que é uma substância biodegradável? Pensa no termo biodegradável. Bio é vida e degradável é aquele que pode ser decomposto. Então, o que seria isso? Uma substância biodegradável é uma substância ou uma embalagem que pode ser decomposta por seres vivos, por micro-organismos. Mas a decomposição dela não pode acontecer de qualquer maneira. Ela tem que ser rápida, em torno de mais ou menos 90 dias. Não pode gerar resíduos formados por metais pesados que poderiam contaminar a água ou o solo. E elas devem gerar gás carbônico e água. O sabão caseiro, aquele que a avó faz usando óleo de cozinha, né? As frituras, ela separa aquele óleo velho para fazer sabão, é um exemplo de substância biodegradável. Por ser uma matéria orgânica, os micro-organismos presentes no corpo d'água, mesmo que esse sabão seja lançado como resíduo dentro de um rio, ele irá ser decomposto. O detergente, que é biodegradável, e ele tem essa mensagem na embalagem, contém tensoativo biodegradável, também é o mesmo processo. Micro-organismos presentes na água conseguem fazer a decomposição daquele material orgânico. Ah, mas espera aí, tem que tomar cuidado mesmo assim com esses dois produtos, porque o excesso de material orgânico na água gera um tipo de situação aonde leva ao aumento da população de micro-organismos para a decomposição. Quanto maior a oferta, eles não comem esse material orgânico ali do sabão e do detergente. Quanto maior a oferta de alimento, maior a população. E quanto maior a população desses micro-organismos, mais gás oxigênio eles irão consumir e menos gás oxigênio terá naquela água, provocando a morte de peixes. Então, tudo tem que ser usado dentro da medida. E a gente tem agora também os bioplásticos biodegradáveis, que eles são feitos a partir de substâncias orgânicas, como cana-de-açúcar, batata e mandioca. A gente vai falar agora de bioacumulação. O que é bio? É vida. Acumulação é algo que vai se acumular. Acumulação de vida? Não. São substâncias, são toxinas que se acumulam em um único ser vivo. Você já ouviu falar que alguns plásticos têm uma substância que quando você coloca no micro-ondas, essa substância é liberada e causa danos para você? Porque essa substância aquecida ali no micro-ondas irá passar para o alimento e depois quando você ingerir, você irá adquirir essa substância tóxica, que é esse tal de BPA, que é o bisfenol A. É uma substância que causa uma série de danos para o organismo, principalmente relacionados ao sistema hormonal, sistema endócrino. E tem outros tipos de substâncias também que causam danos ao organismo. Conforme você vai utilizando esses produtos que tem esse tipo de substância, ele vai se acumulando no seu tecido e quanto maior a quantidade dessa substância acumulada no seu tecido, maior o dano que você vai ter. Isso é a bioacumulação. É a junção de uma toxina num material orgânico de um ser vivo. Então, o bisfenol a gente já falou que é presente no plástico, então dá uma olhadinha sempre no seu plástico lá, se tiver lá na sua embalagem plástica, ele vai estar indicando que ele é livre ou não dessa substância. Plásticos que estiverem velhos, arranhados, sempre é bom jogar fora, porque alguma substância pode passar ali para o alimento na hora do cozimento ou do aquecimento. Parabenos, que estão presentes em cosméticos. Tem agora quem está fazendo a transição capilar, já deve ter percebido que alguns shampoos não têm parabenos, eles são danosos ao organismo. E esse F-talatos, nossa, nome bonito, que é encontrado em materiais de limpeza, em tintas, em produtos embutidos.
Você ingerir pouco, você fizer uso de pouco parabeno ou dessas substâncias, não vai causar o dano. O problema é ao longo de uma vida, é quase uma poupança. Você vai acumulando ao longo da sua vida essas substâncias. A bioacumulação, ela pode causar problemas hormonais, como a gente já falou, problemas neurológicos, má formação de fetos, esterilidade, problemas no fígado, entre outros. Então pode ser o lançamento, né, a pulverização de um agrotóxico numa plantação, numa lavoura. Na mineração, os indivíduos, os garimpeiros, podem utilizar mercúrio para separar o ouro de outros minérios ali que não tem interesse. E aqui, de novo, o plástico. A ideia é sempre a mesma. Essa substância, ela é absorvida através da ingestão ou do contato, no caso da pulverização, porque isso também pode acontecer com quem está trabalhando com a aplicação de veneno nas lavouras, se não fizer o uso correto de todos os equipamentos de segurança. E essas toxinas vão se acumulando no organismo desse indivíduo. Aqui a gente está pensando sempre no homem, mas se a gente pensa numa cadeia alimentar, tem algum dano? Tem. Aí quando a gente pensa na cadeia alimentar, a gente tem um processo chamado de magnificação trófica ou biomagnificação. Lembra que toda a cadeia alimentar é formada por níveis tróficos, tá? São níveis alimentares. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar hipotética, então eu tenho fitoplâncton, que são algas microscópicas, que servem de alimento para pequenos crustáceos que fazem parte do zooplâncton, que serve de alimento para peixes pequenos, que serve de alimento para peixes grandes, que serve de alimento para águias. Olha só, quantos níveis tróficos eu tenho? Quantos indivíduos eu citei nessa cadeia alimentar? 1, 2, 3, 4, 5. Imagina o seguinte, que eu lancei veneno numa determinada área de uma plantação e esse veneno ao longo do tempo foi caindo ali na água, no rio que estava passando perto da minha plantação e foi se acumulando ali, sendo absorvido pelo fitoplâncton, são algas microscópicas. O veneno começou a ser acumulado ali nela. Para a alga não fez muita diferença, mas a alga serviu de alimento para o zooplâncton. O zooplâncton ele não vai comer uma alga só, ele vai comer dezenas. Então imagina que ele comeu 10 algas. Cada alga tinha apenas uma molécula de veneno. Um único zooplâncton, um único crustáceo aqui, um camarãozinho, vai receber 10 moléculas de veneno. Imagina que os peixes pequenos, que um peixe pequeno se alimente de 10 indivíduos do zooplâncton. Cada indivíduo do zooplâncton tinha 10 moléculas de veneno. Os peixes passarão a ter, um único peixe passará a ter 100 moléculas de veneno. Eu estou chutando valores aqui, só fazendo aproximações para vocês entenderem. O que está acontecendo então ao longo de cada nível trófico? Aqui a gente não está falando de apenas de um organismo, a gente está falando de vários. O que está acontecendo ao longo do nível trófico? A quantidade de material tóxico está sendo passado e acumulado de um nível trófico para o outro. Quem que vai ter uma maior quantidade de substância tóxica? É o último nível trófico. Aqui no caso representado pela águia. Quer ver? Olha de outra maneira. O fitoplâncton tinha 0,000.003 partícula por milhão de agrotóxico. O zooplâncton já tinha 0,04 partícula por milhão de agrotóxico. Tá vendo? A quantidade de zero está diminuindo? Peixes pequenos, quanto que eles tinham? 0,05 partes por milhão. Os peixes grandes, 2 partes por milhão. E as águias, 25 partes por milhão. Tranquilo? Aqui nessa imagem aqui tem o DDT, esqueci de falar sobre ele. Ele foi um veneno muito utilizado nas lavouras como inseticida e hoje ele está proibido justamente por causa dessa característica que ele tem de se acumular a cada nível trófico e também
fazer a bioacumulação no indivíduo. Então vamos ver aqui, só reafirmar o que a gente acabou de falar. Então a magnificação trófica ou biomagnificação é o acúmulo de uma toxina não biodegradável, quer dizer que ela não é decomposta de um nível trófico para o outro. Quanto mais elevado for o nível trófico, quanto mais distante estiver do produtor, maior vai ser a concentração dessa toxina. Quais são essas toxinas? São os metais pesados, como o chumbo, os inseticidas, como o DDT. Aqui é a mesma ideia que a gente está falando sobre a magnificação trófica. E a gente vai falar aqui sobre remediação ambiental, porque tem uma maletinha de remédio aqui e uma questão de saúde, porque eu vou tentar curar aquele meio ambiente. Eu vou adotar medidas para reduzir contaminações e danos àquele meio ambiente. Então, por exemplo, um posto de gasolina, de combustível, ele tem que ter uma série de cuidados para o armazenamento do combustível no solo, que ele armazena no solo, os tanques ficam no solo. Você já viu os caminhões de combustível chegando para abastecer o posto? É uma mangueira que é colocada num duto e o reservatório fica no solo. Esse reservatório não pode ter nenhuma fissura, mínima que seja, senão contamina lençol freático, que são os cursos d'água subterrâneos, e o solo propriamente dito. Fábricas, a mesma coisa. Elas têm que ter todo um cuidado no descarte do material que ali é produzido, que é gerado como resíduo, para não contaminar ali o ambiente, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Por enquanto é só e até mais. Até a próxima aula.